Apocalipse, primeiro capítulo, a partir do 9º versículo, diz assim a palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia, em nome de Jesus. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Verso 19: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Amém? Senhor Deus, Pai querido, em o nome de Jesus, abençoa-nos, ó Deus, nesta noite especial, com a Tua palavra. Permita, Senhor, que o mesmo Espírito Santo que inspirou João esteja agora iluminando o nosso coração, a nossa mente, para podermos tirar proveito da palavra santa. Sê conosco, ó Deus, desperta-nos como igreja, esteja fortalecendo a nossa esperança no Cristo glorificado, para que nós possamos seguir em frente, ó Deus, e em Cristo sermos mais que vencedores. Ajuda-nos, ó Deus, em o nome de Jesus. Desperta, aviva a Tua igreja, aviva a Tua obra nestes últimos dias, ó Deus, para que nós possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor mesmo planejou na eternidade. Cada um que adentrou aqui hoje, ó Deus, neste santuário, visita com poder e graça. Permita, Senhor, que a Tua palavra encontre um lugar especial em cada coração. E ao sairmos daqui hoje, ó Deus, saiamos transbordando e determinados em colocar em prática aquilo que o Espírito Santo do Senhor nos ensinará nesta noite. Repreenda toda a obra do inferno, tudo aquilo que não procede do Senhor. Mata em retirada toda a obra que não venha do Senhor, ó Deus. E que o Espírito Santo do Senhor, que sonda os corações, haja poderosamente nesta noite. Abençoa as pessoas que estão distantes e que nos acompanham, ó Deus, pelos nossos canais, pela internet. Visita também, ó Deus, cada um e cada família com poder especial, ó Deus. Que todos também sejam alcançados por esta palavra santa. Em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, conforme eu tenho dito sempre aqui, e o próprio Senhor Jesus nos alertou, de que nós teríamos aflições, nós passaríamos por lutas, passaríamos por dificuldades, seríamos perseguidos, mas Jesus diz que deveríamos ter bom ânimo, que assim como Ele venceu, nele nós também venceremos. João 16, versículo 33. E o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, ele diz que mesmo depois de iluminados, nós sofremos dores, sofremos lutas, temos os nossos sofrimentos comuns, por causa da nossa ainda herança adâmica, pelo fato de habitarmos um mundo caído, uma terra caída, estarmos nesse vale de lágrimas, nesse mundo tenebroso, e também por causa da nossa fé. Por causa da nossa fé. Conforme tenho repetidamente falado aqui, as perseguições sempre fizeram parte da vida da igreja e dos crentes. Elas representam o ódio do mundo para com Jesus Cristo. E como a igreja é o corpo vivo do Senhor Jesus, é óbvio que o mundo vai odiar a igreja. Nunca o mundo vai ser amigo da igreja. Em algumas épocas da história, que aparentemente o mundo tratou bem a igreja, na verdade foi com segunda intenção. Foi para preparar um ambiente para perseguir e para aprisionar os crentes em Cristo Jesus. Por isso é que, diante de todas essas
dificuldades, diante de todas essas perplexidades, diante dessas inseguranças, incertezas que muitas vezes nos fazem, nos atemorizam, muitas vezes, e muitos dos nossos ficam atemorizados. É diante disto, é nesse contexto que nós precisamos mais do que nunca renovar a nossa esperança no Cristo glorificado. Mais do que nunca. Como Jeremias, o profeta Jeremias, diante da sua perplexidade, diante das suas dificuldades, sendo perseguido, diante de muitas lutas, ele disse que trazia à sua memória aquilo que lhe podia dar esperança. Mais do que nunca, como Jeremias, nós precisamos renovar a nossa esperança. E segundo o livro do Apocalipse nos ensina, renovar a nossa esperança no Cristo glorificado. É nesse contexto que nasce o livro do Apocalipse, como sendo uma mensagem de encorajamento, de fé, principalmente de esperança, frente aos desafios, às tribulações, às dificuldades, característica dos últimos dias, os últimos dias vividos por João, pelo apóstolo João e pela igreja de sua época, os mesmos últimos dias vividos por nós também. E assim como eles, nós também precisamos renovar essa nossa esperança, precisamos ser fortalecidos com ela para podermos enfrentar esses desafios e essas tribulações destes últimos dias. Por isso, aqui na IPC, nós estamos desenvolvendo uma série de estudos, de sermões no livro do Apocalipse, não com a intenção de satisfazer a curiosidade de alguns, nem tampouco estarei aqui entrando naquele labirinto estéril das milenares controvérsias escatológicas, absolutamente não, muito menos me arvorarei como o Senhor da verdade, o dono da verdade absoluta escatológica. Não, minha intenção aqui é pastoral, a partir da interpretação histórica do texto do Apocalipse, estudar esse livro como uma mensagem para nós hoje, e é isso que eu creio. De fato, o mesmo Espírito que inspirou João é o Espírito que age hoje, é o Espírito que nos ilumina hoje para tirarmos o mesmo proveito da palavra inerrante, infalível do Senhor. Então, minha intenção é pastoral, é fazer com que vocês e eu, todos nós, a nossa igreja e aqueles que nos acompanham pela internet, possam renovar a cada dia, a cada mensagem, a sua esperança no Cristo glorificado. Para que nós possamos receber do Senhor um conforto que vai nos encorajar, que vai encorajar a igreja militante, para nós podermos lutar contra as forças espirituais do mal. O apóstolo Pedro diz que o diabo, o nosso adversário, anda de redor, rugindo como leão, procurando uma brecha para atacar. E nós precisamos estar bem fundamentados sobre a rocha, para podermos em Cristo sermos mais que vencedores. Por isso, e é desta maneira que nós vamos estudar o Apocalipse. Em outras palavras, com o objetivo de manter viva, de manter operante essa esperança no Cristo glorificado. Conforme o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, no versículo 12. Alegrai-vos na esperança. Por causa disso, sede pacientes na tribulação, mas perseverai na oração. Então nós precisamos renovar essa esperança que nos alegra. E nesse contexto, alegria realmente é o ensinamento de João, o ensinamento de Paulo, o ensinamento de Pedro, o ensinamento essencial do Novo Testamento. Essa alegria, essa paz, essa felicidade, num contexto bíblico, não são circunstanciais, mas posicionais. Então essa alegria na esperança é uma consciência da nossa posição em Cristo Jesus e a nossa convicção de que em breve aquele que vem virá e não tardará. É isso que o livro traz para nós e é esse o meu objetivo, né? Entendo claramente
que foi esse também o objetivo de João lá no finalzinho do primeiro século. Na mensagem passada, quando iniciamos essa série, nós tratamos aqui no capítulo 1, à luz do capítulo 1, das credenciais do Jesus Cristo, desse Cristo glorificado, desse que a Bíblia diz claramente, a revelação de Jesus, a mensagem de exortação de Jesus. Diz o texto no versículo 1, a revelação de Jesus, é isso que significa Apocalipse. E Jesus, no livro do Apocalipse, ele de fato é a esfera dentro e através da qual toda a revelação é conhecida, que segundo João, dentre outras credenciais, Jesus Cristo é, diz ele, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, o alfa, o ômega, aquele que era, que é e que há de vir, o todo-poderoso. E detalhadamente, João diz, ele nos amou, nos ama e nos amará. E por causa disso, por causa desse amor, derramou o seu sangue. Pelo seu sangue, ele nos comprou, nos libertou e nos constituiu reino e sacerdotes do seu Deus e Pai para todo sempre. Amém. É isso que vai gerar esperança no nosso coração. É você saber quem é. E quem é o objeto exato da sua esperança. A base da sua esperança. As infalíveis promessas do Senhor. Aquele que prometeu cumprirá, não falhará. Então é isso que vai nos fazer erguer a cabeça, é isso que vai nos fazer caminhar firmemente, não desviando nem para a direita e nem para a esquerda, e concomitantemente desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Então é assim, nós precisamos mais do que nunca dessa esperança, reavivar essa esperança, renovar essa esperança. E o livro do Apocalipse de fato é a esperança dos salvos, a esperança dos eleitos. Jesus Cristo, no livro do Apocalipse, ele é apresentado como aquele que venceu o diabo, que venceu o inferno, que venceu a morte. Ele é apresentado de ponta a ponta, nos 22 capítulos, como o vencedor. E ele é exclusivamente, somente ele, o objeto da nossa fé e a razão da nossa esperança. Então ponha isso no seu coração. Só Jesus é o objeto da sua fé. E só ele é a razão da sua esperança. Nós já sabemos que o livro do Apocalipse, o conteúdo desse livro, ele abrange 3 aspectos. O versículo 19 que eu li deixa claro para nós: as coisas que vistes, ou seja, o passado do apóstolo João, as coisas que são, o presente do apóstolo João, e as coisas que hão de acontecer depois dessas, ou seja, um futuro próximo e distante, do capítulo 4 até o capítulo 22. Mas um detalhe interessante que é muito importante ainda nessas mensagens introdutórias, que nós saibamos, todo o livro do Apocalipse, ele foi elaborado sobre o número 7. Sobre o número 7. Além daquelas 4 séries básicas do livro de 7, ou seja, 7 cartas, né? Os 7 selos, as 7 trombetas e os 7 flagelos. O livro também, ele se desenvolve, todas essas 4 séries de 7, elas se desenvolvem também em torno do 7. Por exemplo, 7 estrelas, 7 taças, 7 espíritos, os 7 chifres do Cordeiro de Deus, os 7 olhos desse mesmo Cordeiro, Apocalipse 5, verso 6, as 7 lâmpadas, os 7 trovões, capítulo 10, mostra também um dragão vermelho com 7 cabeças e 7 coroas, capítulo 12, nos traz uma besta vermelha com 7 cabeças, capítulo 17, fala de 7 colinas, fala de 7 reis e traz também 7 bem-aventuranças. Que coisa maravilhosa. Mas nós podemos observar que de fato
o número 7 é um número muito rico nas Escrituras Sagradas, desde o Velho Testamento até o livro do Apocalipse. A Bíblia começa com 7 dias e termina com um livro estruturado em torno do número, esquematizado em torno do número 7. Mas parece que Deus prefere o número 7 mesmo, né? 7 dias, né? 7 são os dias da semana, 7 são as notas musicais, 7 são as cores do arco-íris, e alguém inventou aí com 6, né? Mas o de Deus são 7, esse é o verdadeiro, né? O sistema levítico, todo o sistema levítico, ou seja, todo o sistema da lei veterotestamentária, baseava-se em ciclos de 7. Por exemplo, né? Todo 7º dia era um sábado, um descanso. Todo 7º ano era um sabático. Todo 7º sabático era um jubileu. Todo 7º mês era santo. E tinha 3 festas nos seus sétimos meses. 7 semanas entre a Páscoa e o Pentecostes. Olha que coisa maravilhosa, tá? 7 dias durava a festa da Páscoa. 7 dias durava a festa dos tabernáculos. Na Páscoa, na época da Páscoa, 2 vezes 7, ou seja, 14 cordeiros eram oferecidos todos os dias. Na festa dos tabernáculos, além de se oferecer todos os dias, né, 14 cordeiros, 2 vezes 7, também oferecia 70 cordeiros ao final da festa. 7, sempre aparecendo 7. No Pentecostes também 7 cordeiros eram oferecidos. Agora um detalhe interessante, quando Josué assume a liderança do povo de Deus, depois da morte de Moisés, e quando ele atravessa o Rio Jordão e já se prepara para a guerra, e o primeiro desafio era Jericó e as grandes e famosas muralhas de Jericó. A Bíblia vai dizer para nós que a queda de Jericó se deu quando 7 sacerdotes, com 7 trombetas, marcharam ao redor dos muros durante 7 dias, tocando as suas 7 trombetas 7 vezes por dia. Tudo em torno dos 7. Lembra do Naamã, aquele comandante do exército sírio, né? Herói de guerra, porém leproso, amando do profeta Eliseu, para ficar curado, teve de mergulhar 7 vezes. 7 vezes. Tá? De fato, o número 7 é muito rico na Bíblia. Simbolicamente, representa a plenitude, representa a totalidade, a globalidade, a verdade, tanto no sentido negativo quanto no sentido positivo. Por exemplo, no próprio Apocalipse, o número aparece no sentido negativo. Quando ele fala da besta lá do Apocalipse 13, que tem 7 cabeças, com certeza não representa a santidade. Mas é muito interessante tratar disso. Todo o conteúdo do livro, ele se desenvolve em redor desse número 7. Mas tem um detalhe interessante. Então, além de podermos focar nesses detalhes do 7, nas 4 séries de 7, ou nos 3 aspectos do livro, o passado, o presente, o futuro, também podemos estudar tudo isso a partir de 4 visões. O livro também pode ser dividido a partir de 4 visões. Na verdade, ele trata de 4 visões mesmo. Então vocês podem observar aí, desse capítulo 1, que nós acabamos de ler, especificamente do versículo 9, nós temos aí o início da primeira visão. Ele disse que achou um espírito no dia do Senhor, e ele teve uma visão. Essa é a chamada visão da ilha de Pátimos. Ele tem a visão então do Cristo glorificado, esse que tem que fundamentar a sua e a minha esperança. É nesse Cristo glorificado, identificado no capítulo 1, que nós devemos colocar
toda a nossa esperança, confiar nele com a convicção de que ele é o nosso socorro bem presente. Então observe aí, a primeira visão é a chamada visão da ilha, visão lá da ilha de Patmos, capítulo 1, versículo 9, até final do capítulo 3, nós temos aí a primeira visão. Já começando o capítulo 4, no capítulo 4, a partir do versículo 1, nós temos a segunda visão, a visão do céu. Agora ele é arrebatado, achei-me em espírito agora, né? No céu, a visão do céu, começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 16, versículo 21. Então, o versículo 1 vai dizer, depois dessas coisas, ou seja, depois da revelação das coisas presentes, em relação às igrejas que ficavam na Ásia Menor, hoje Turquia. Olha aí no versículo 1 do capítulo 4, depois dessas coisas olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta a falar comigo dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Observe o versículo 2, imediatamente eu me achei em espírito, em pneumati, em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Então a visão do céu, João em espírito vai ver agora a sala do controle. E o próprio fato dele ter tido essa visão, em si já era extremamente consolador, extremamente, do mesmo jeito que Deus consolou o coração que estava angustiado, o coração do profeta Isaías, quando ele vai ao templo e Deus concede a Isaías a mesma visão, lá, né, no capítulo 6 de Isaías, ele diz, eis que ele viu o Senhor, o alto e sublime trono, e o Senhor assentado no trono. Agora João também vê a sala do controle, vê o Senhor assentado no trono, tem a visão do trono celestial. Então essa é a segunda visão, é a maior delas. Observe bem que compreende do capítulo 4 até o capítulo 16, quase que o coração do livro do Apocalipse. A terceira visão, nós chamamos de a visão do deserto, capítulo 17, versículo 1. No versículo, a partir do versículo 1, ele começa a fazer essa transição para a chamada visão do deserto. No versículo 3 diz lá, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. 17, verso 3. Aí começa a chamada visão do deserto. Vai do capítulo 17 até o capítulo 21, versículo 8. Também uma grande visão. 3 visões até agora: a visão da ilha de Patmos, a visão do trono de Deus, a visão do céu, e agora a visão do deserto. Mas tem uma quarta e última visão, e portanto o livro pode ser estudado a partir da perspectiva dessas visões. Você pode estudar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E inclusive pode estudá-las separadamente. Não precisa estudar de carreirinha, se você não quiser. Mas a quarta visão começa aí no capítulo 21, no versículo 9. É o que nós chamamos de a visão celestial da igreja triunfante, ou seja, a visão da montanha. Olha o versículo 9. Então veio um dos 7 anjos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Aleluia. Visão poderosa que nos faz, alimentar a nossa convicção de que o nosso triunfo é absolutamente certo. Certo, você pode realmente
crê. Nesse mundo tudo é instável e passa rapidamente, nós voamos como um breve pensamento. Mas como disse Moisés no Salmo 90, de eternidade a eternidade, Deus é Deus. E a nossa vitória já está garantida em Cristo Jesus. E agora, para completar essa consolação, Deus revela a João essa beleza, a beleza excepcional da cidade santa. Essa que nós habitaremos para sempre com Jesus. Muito bem, meus queridos irmãos. Hoje, no contexto ainda da primeira visão, na ilha de Patmos, seguirei tratando com os irmãos das coisas que são, ou seja, a visão do presente, as coisas que são presente, contemporâneo ao profeta, no caso aqui João. E os capítulos 2 e o capítulo 3, essencialmente, nós temos aí as chamadas 7 cartas, cada uma enviada a uma das 7 igrejas lá da Ásia Menor, hoje o território da Turquia. Antigamente recebia o nome de Ásia Menor, onde nós tivemos ali a essência tanto da primeira viagem, quanto da segunda, quanto da terceira viagens missionárias, do apóstolo Paulo com Barnabé, depois Paulo com Silas, Timóteo, Lucas, depois Paulo com Timóteo, enfim, as igrejas plantadas ali, tanto por Paulo, Barnabé, Timóteo e assim por diante. Agora, no final do primeiro século, essas igrejas lideradas por João, tradição deixa claro para nós que João de fato vai para a Ásia Menor depois da grande perseguição, da diáspora, e ele vai inclusive terminar os seus dias lá na região de Éfeso, e passou a sua vida também, ou parte do final da sua vida, na ilha de Patmos, exilados. São 7 cartas, e nós entendemos que essas cartas foram enviadas a igrejas históricas. Guarda isso no seu coração. A igrejas históricas, igrejas que tinham necessidades, problemas, dificuldades, desafios reais, como a nossa hoje, sem tirar e sem pôr. Igrejas que estavam naquela época vivendo um contexto hostil, extremamente adverso. Final do primeiro século, a perseguição tinha se intensificado bastante, de maneira exponencial. Os crentes estavam sofrendo, muitos já tinham sido, conforme o escritor da carta aos Hebreus, que com certeza escreveu um pouquinho antes do ano 70, tinham sido espoliados, tinham sofrido, muitos em prisão, muitos decapitados, cerrados ao meio e assim por diante. E essa perseguição intensificou ainda mais, mas eram igrejas reais, com sofrimentos reais, com problemas doutrinários reais, algumas heresias que já chegavam e estavam tomando algum certo espaço, motivo pelo qual João escreve o Evangelho segundo João. Na verdade, é um livro com conteúdo teológico, por isso ele não é considerado o Evangelho sinótico, porque ele escreve exatamente para combater uma heresia que estava adentrando as igrejas na época, que dizia que Jesus não é Deus. E ele então seleciona milagres específicos para provar a divindade de Jesus, seleciona encontros específicos para mostrar a diferença quando Deus encontra com o homem. Esse é o sentido. Igrejas como a nossa, naquela época. Nesse sentido, as 7 cartas, elas têm o mesmo objetivo das demais cartas do Novo Testamento. E devem ser estudadas da mesma maneira, sobre a mesma ótica. O fato de serem 7 igrejas significa todo tipo de igrejas cristãs em todas as épocas da história do cristianismo. O número 7, nesse caso, não deve ser tomado como algo cabalístico, nada disso. Mas
representando aqui como algo simbólico. Ele não deve ser tomado no sentido de absoluto, mas sim no sentido simbólico, representando todas as igrejas cristãs, independentemente da época ou da localização geográfica de cada uma delas. É nesse sentido que nós devemos estudar as cartas. Não precisamos ver nelas período específico da história, isso, aquilo, outro. Não, essa visão dispensacionalista absolutamente rejeitamos. Estudamos as cartas como cartas pastorais reais. O objetivo era consolar o coração daqueles irmãos. O objetivo era encher o coração deles de esperança no Cristo glorificado. Esse era o objetivo, para eles poderem enfrentar as adversidades e manterem-se firmes na fé, sem retroceder. Conforme diz o escritor da carta aos Hebreus, nós não somos os que retrocedem para a perdição, nós somos da fé, seguimos em frente. Esse era o objetivo e continua sendo o objetivo. Nós podemos observar pequenas diferenças entre essas cartas, mas podemos ver claramente o objetivo em todas elas, né? Por exemplo, todas elas aparecem com um destinatário, né? E diz lá, ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, ao líder da igreja. Todas elas têm uma alta apresentação do autor, né? Observe bem, mais ou menos assim, estas coisas diz aquele, e aí um complemento com as características que aparecem lá na revelação do Cristo glorificado. Apenas vai colocando cada uma daquelas características. Se vocês observarem, a soma de todas as apresentações repetem a visão do Cristo glorificado. Todas elas, nós temos aí uma declaração de conhecimento. Jesus dizendo, conheço as tuas obras. Isso é muito importante para nós hoje, porque muitas pessoas inclusive que se dizem cristãs, vivem como se Deus não estivesse acompanhando, não estivesse vendo, não estivesse sabendo da sua situação. É como aquela história com E, uma ilustração de um determinado pai com a sua criança, um garotinho, e ele voltando para casa por volta do meio-dia, um sol escaldante, e para andar mais rápido e encurtar o caminho, ele resolveu pegar um atalho, e naquele atalho tinha que passar na plantação de melancia de uma determinada pessoa. E quando ele passando ali, ele viu uma melancia grande e percebeu que ela estava madura. E em pleno meio-dia, e ele com sede, resolveu, eu vou pegar essa melancia, né? E a história diz que ele olhou para frente, não viu ninguém, olhou para trás e não viu ninguém, olhou para a esquerda, não viu ninguém, olhou para a direita, não viu ninguém. Aí ele pegou o canivete, abaixou-se para cortar a melancia. E quando ele se abaixou para cortar, o filho disse, papai, o senhor esqueceu de olhar para cima. Esqueceu de olhar para cima. Muitos crentes, muitos membros da igreja andam olhando apenas para baixo. E o segredo para se viver nesse mundo mau e tenebroso é caminhar olhando para cima. Para cima. Esse é o segredo. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhar para cima, para o alvo, Jesus Cristo, o autor da nossa fé. Pois bem, na verdade, todas essas cartas aparece a declaração de conhecimento. Conheça as tuas obras. Em todas as cartas aparece palavras de reprovação ou de aprovação. Tenho, porém, contra ti, ou estou satisfeito com isso. Todas as cartas nós temos advertência e ameaça, ou uma coisa ou outra. Lembra-te, pois, se não, pode observar, todas as cartas nós temos exortação ou admoestação, ou seja, em todas elas,
Jesus corrige ou ele anima. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas elas têm promessa. Esse é o nosso Deus, é Deus de promessa, é verdade, né? E nós podemos crer nas promessas do Senhor, e isso enche o nosso coração de esperança, porque as promessas de Jesus são infalíveis, elas são imutáveis. As promessas do Senhor são como seus decretos, são imutáveis. Então Deus não prometeu uma coisa hoje, desistiu amanhã, e prometeu outra diferente depois de amanhã, não. Por isso você pode crer, você pode tomar posse dessa verdade, que aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Uma das grandes declarações de fé que eu posso ver na Bíblia é a convicção de Josué. Quando ele chama no final da sua vida todo mundo para renovar a aliança, ele diz assim: nenhuma das promessas do Senhor caiu por terra. E aí ele desafia o povo a renovar a aliança e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Deus é fiel. E Ele não é fiel a você, não. Ele é fiel ontologicamente. O ser dele é fiel. É impossível Deus prometer uma coisa e não cumprir. É impossível. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. No geral, as 7 igrejas, elas representavam o seguinte caráter. Se vocês olharem atentamente as 7 igrejas, elas revelavam o seguinte caráter. Duas delas eram absolutamente boas. Uma igreja que você poderia se tornar membro dela sem nenhum problema, sem nenhum medo. Igrejas realmente boas, só receberam elogios do Senhor Jesus: Esmirna e Filadélfia. 2 delas eram terríveis, né? Deixaram a desejar, né? Em muitas coisas erraram. 2 delas, ao contrário, só receberam censuras: Sardes e Laodiceia. E 3 delas, então 4 com 3, 7, 3 delas, né, eram parte boas e parte ruins, com seus problemas. 3 delas: Éfeso, Pérgamo e Tiatira. Essas igrejas, no geral, parecidas com a nossa, com seus acertos e com seus erros, com as suas dificuldades. Igrejas militantes. Essas que nós vamos estudar. O livro, em toda a sua extensão, conforme eu disse na semana passada, exalta Cristo como vencedor e conquistador. E, em toda a sua extensão, nós podemos destacar 3 ênfases poderosas para aumentar, para enriquecer, para fortalecer a nossa esperança no Cristo glorificado. Marque aí as 3 ênfases, bem pastorais, que você precisa amanhã, passando por suas lutas, por suas dificuldades. Momentos como esses que nós vivemos agora, essa semana aqui na nossa igreja, esse acidente terrível, essa situação e tantas outras pelas quais passamos o ano passado e na época da pandemia e assim por diante. 3 ênfases que o livro traz para nós e que com certeza elas encherão o nosso coração. A primeira delas, o livro inteiro vai tratar da eternidade, da imutabilidade, do poder e da glória do Deus Trino. Então são atributos incomunicáveis que o texto revela a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo, ou seja, a respeito do Deus Trino. São atributos que nós devemos nos apegar neles, nós devemos tê-los com cada vez mais clareza na nossa mente, no nosso coração, para nós continuarmos enfrentando esse mundo mal, essas adversidades, essas injustiças dos homens, das autoridades, vendendo o direito, negociando isso ou negociando aquilo.
Nós precisamos encher o nosso coração, que a despeito de tudo isso, o nosso Deus é eterno, o nosso Deus é imutável, o nosso Deus é poderoso, e o nosso Senhor e Salvador voltará gloriosamente, triunfantemente, para recolher a sua igreja. Isso tem que encher o seu coração, tem que encher o seu coração. E é isso que o texto traz para nós. Segunda ênfase, a absoluta certeza da segunda vinda, física e visível do Senhor Jesus. Todo joelho dobrará, toda língua confessará e todo olho verá a volta do Senhor Jesus. Há pouco mais de 40 anos atrás, quando Deus fez uma obra poderosa na minha vida, quando Deus me converteu, por meio de Jesus Cristo, me tirando do lamaçal do pecado, das trevas para a luz, para o reino do Filho do seu amor. Os primeiros corinhos que eu aprendi, que mais cantava naquela época, né? Estava na parada do sucesso daquela época, era: então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E aquilo fez diferença na minha vida. Isso fez diferença na vida dos leitores originais do livro do Apocalipse. Porque várias vezes no texto diz: aquele que vem virá, não tardará. Então nós precisamos, de maneira alguma, nós não podemos perder a dimensão da parousia, a dimensão da volta do Senhor Jesus. E é isso que a igreja precisa. O diabo tem tentado entreter a igreja com outras coisas, preocupar a igreja com um monte de condicionamentos sociológicos, e com isso a gente está perdendo a essência da igreja. E a essência é saber que em breve Jesus virá. Não podemos esquecer disso. Não podemos, irmãos. Não podemos. A vinda dele é absoluta e será visível, física. Todo olho verá. E a terceira ênfase é a absoluta certeza que há vida depois da morte. E os eleitos em Cristo Jesus habitarão para sempre com ele, num universo totalmente novo, novos céus e nova terra. Apocalipse 21, 22. Creia nisso. Existe vida depois da morte. As coisas não se encerram. Às vezes você pode ter aprendido, né? Morreu, acabou. Nada disso. Começou. Uma vida com Deus, para aqueles que foram eleitos, resgatados e lavados no sangue do Senhor Jesus, mas uma vida no inferno, de sofrimento eterno, para aqueles que rejeitaram, para aqueles que não foram lavados. Há sim céu e inferno. E o nosso Senhor, o Cristo glorificado, ele venceu e tem as chaves da morte e do inferno. Então, Satanás não manda nem no inferno, porque quem manda no inferno é o Cristo glorificado. Essa é uma ênfase absoluta nesse texto do Apocalipse. Deus é eterno, imutável, poderoso e voltará em glória. Absoluta certeza dessa vinda. Absoluta certeza de que há vida depois da morte. Com Deus, no novo céus e nova terra, ou com o diabo, no lago que arde com fogo e enxofre. E aí as cartas terminam, e você olha aqui para mim. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, você ouviu, diga amém. Do seu sangue eu estou livre. Feche os seus olhos. Abra o seu coração. Nós precisamos de renovar. Nós precisamos reavivar
a esperança no Cristo glorificado. Manter viva e ativa essa esperança. Essa esperança que nos move. Essa esperança que vai nos dar paciência, vai nos capacitar para enfrentar as adversidades. Essa esperança que vai nos fazer orar mais, desejar mais comunhão com o Senhor. Faça a sua oração em nome de Jesus. Glória a Deus.